Boa noite, meu nome é Liz, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará, membro da Liga de Estudos de Ginecologia e Obstetrícia, e hoje vou apresentar um pouco sobre as disfunções sexuais femininas. Eu achei vários conceitos diferentes sobre o que seriam essas disfunções sexuais femininas, e esse aqui eu achei o mais completo, por isso que eu queria ler para vocês. As disfunções sexuais são transtornos de natureza física, psicológica ou multifatorial que afetam as relações sexuais e podem diminuir a qualidade de vida da mulher. Pode se manifestar pela dispareunia, que seria a dor durante a relação sexual, pela dificuldade de atingir o orgasmo, pela falta de desejo, pela ausência de lubrificação, entre outras manifestações que impedem relações sexuais prazerosas. Aqui essa tabela tem várias condições que podem influenciar na qualidade de vida sexual da mulher e podem acabar acarretando no desenvolvimento de disfunções sexuais. Podem ser algumas condições médicas, como diabetes, hipertensão, doenças da tireoide, que mexem com questão de hormônios, dor pélvica crônica, depressão, ansiedade, são realmente várias condições. O uso de alguns medicamentos, como benzodiazepínicos, antidepressivos também é bastante conhecida, a questão do antidepressivo está relacionado com disfunções sexuais. Antipsicóticos, antiandrogênicos, antihipertensivos de ação central, causas relacionais, que seriam relação conflituosa, uma relação que já está durando bastante tempo, ausência de preliminares, ou então preliminares suficientes, e até uma disfunção sexual da parceria pode acabar ocasionando uma disfunção sexual do par, né, da pessoa. Pode estar relacionado. Aspectos socioculturais, costumes, valores, autoestima baixa, alguns tabus e mitos também, violência sexual, vítimas de abuso sexual e de estupro, quebra de contrato na relação, que seriam traições, também relacionadas principalmente com desejo sexual hipoativo, que seria a redução do desejo de ter relação sexual, e uma dificuldade de entrega, repressão sexual, familiar, religiosa, está bem relacionado com construção social mesmo do indivíduo. Pode acabar inibindo ele sexualmente e ocasionando uma disfunção sexual. Causas hormonais, algumas doenças hormonais, hiperprolactinemia, hipotireoidismo, hipoestrogenismo, hipoandrogenismo e o uso também de anticoncepcionais hormonais, isso é bastante conhecido também. Um desconhecimento da mulher mesmo sobre a anatomia dela e sobre o que seria uma resposta sexual satisfatória. Isso pode acabar causando uma inibição, uma dificuldade de entrega. E uma disfunção sexual prévia pode estar, sim, relacionada ao desenvolvimento de outra disfunção sobreposta ou então posterior. E aí um exemplo, né, que a anorgasmia primária pode levar a uma disfunção sexual, de excitação, ou então até dor durante a relação sexual. E o que seria a dispareunia, né, que é a dor na relação sexual. A dor na relação sexual, ela está dividida entre a dispareunia e o vaginismo, que eu vou falar mais na frente, e eu vou tentar diferenciar eles, apesar dos conceitos se confundirem bastante. No caso da dispareunia, ela pode ter diferentes etiologias, e pode ser uma infecção, uma IST, atrofia vaginal, endometriose, entre outros. Realmente são várias causas que precisam ser investigadas. E no caso, o desconhecimento da origem, se a origem dessa dispareunia não foi identificada, ou então quando ela está realmente associada a outros fatores, podem ser emocionais, relacionais, o tratamento ele vai impor uma abordagem multidisciplinar. E aí, além do médico ginecologista, tem a questão do fisioterapeuta, do psiquiatra, do psicólogo. Vocês vão até ver que a maioria das disfunções sexuais, além do tratamento com o ginecologista, né, que é o médico que a mulher às vezes procura primeiro, a abordagem multidisciplinar é muito importante para um tratamento eficiente e eficaz da disfunção sexual. A dispareunia, a dor pode ser superficial ou então profunda. Eu vou falar aqui alguns exemplos da dor superficial. Pode ser simplesmente uma lubrificação inadequada, que aí dentro dela tem várias causas, até uma falta de preliminares, né? Quando a mulher quando ela não é excitada o suficiente, acaba não ficando lubrificada, isso pode causar dor.
O envelhecimento da mulher, né, está bem relacionado com a questão do climatério, que com a idade a mulher vai ficando menos lubrificada e pode também causar dor durante a relação. A amamentação, por causa da questão dos hormônios, também reduz a lubrificação e o uso de alguns medicamentos. Um aumento da sensibilidade da área genital para a dor. A vestibulodynia provocada ou vestibulite vulvar é a principal causa de dor superficial durante a relação sexual. E ela não tem uma fisiopatologia muito explicada, mas os médicos acreditam que tem relação com a fibras nervosas mesmo, um erro nessa transmissão da dor, enfim, acho que vocês entenderam. E também tem uma certa relação com candidíase de repetição, podem acabar ocasionando essa condição. Algumas inflamações ou infecções na área genital, como a herpes genital, ou então da vagina, ou a bartolinite, né, que é a inflamação das glândulas de Bartolin, que são glândulas pequenas em um dos lados da abertura vaginal, também envolvidas na questão da lubrificação. Uma inflamação ou infecção no trato urinário, até por causa da proximidade entre o trato urinário e o vaginal. E machucados na área genital em geral podem acabar ocasionando essa dor. Radioterapia também, que afeta a vagina, pode acabar deixando a vagina menos elástica, pode ocasionar cicatrizes. E assim, dessa forma, né, a área em torno da vagina vai acabar ficando menor e mais curtinha. E isso também pode ocasionar uma dor durante a relação. Pode ser uma simples reação alérgica a espumas ou geleias anticoncepcionais, né, os espermicidas, ou então aos preservativos de látex, que algumas mulheres têm alergia. Em casos mais raros também, anomalia genética, como uma partição anormal dentro da vagina, ou então um ímã que interfere na entrada do pênis. Algumas mulheres têm um ímã mais rígido e pode acontecer de sentir mais dor, principalmente nas primeiras relações sexuais, que é mais difícil de romper o ímã e isso acaba causando a dor. Ou então uma cirurgia que acabou estreitando o canal vaginal, por exemplo, uma cirurgia para reparar algum tecido que foi rompido durante o parto, ou então para corrigir um distúrbio do assoalho pélvico, um prolapso genital, enfim, isso também pode acabar influenciando. E com relação à dor profunda, pode ser causado por infecção no colo do útero, que realmente é mais profundo, né, anterior, do útero, então das trompas de Falópio, que seria a doença inflamatória pélvica, né, ou a DIP, e isso pode acabar causando abscessos na pelve, que vão influenciar realmente na dor durante a penetração. Endometriose é uma das principais causas, bem comum mulheres com endometriose terem essa queixa de dor durante a relação sexual. Alguns nódulos na pelve, como tumores e cistos ovarianos, adesões entre os órgãos da pelve são bem comuns após infecções, ou então cirurgias, ou então radioterapia para um câncer nessa região pélvica, como bexiga, útero, ovário, enfim, está bem associado com a questão da dor. O tratamento, obviamente, ele vai estar relacionado com a causa, por isso é essencial que o médico investigue essa queixa de dispareunia e identifique a etiologia dela para que o tratamento seja mais eficiente. Pode ser pela aplicação de pomadas anestésicas, de lubrificantes à base de água, que eu li que a base de óleo eles não são tão indicados. E, às vezes, simplesmente dedicar mais tempo às preliminares. Pode ser a causa da falta de lubrificação da mulher e que acaba acarretando na dor durante a relação. Se o ressecamento da vagina ele está relacionado com o climatério após a menopausa, pode ser feito realmente uma terapia hormonal, ou então a inserção de estrogênio na vagina como um creme, ou então um comprimido, ou então no anel, ou mesmo pela via oral. Se a causa for uma infecção, tem que tratar a infecção, conforme o caso, se for bacteriana antibiótico, ou então antifúngica. Cistos ou abscessos tem que ser avaliada a questão de uma remoção cirúrgica. Se o ímã for rígido, ou então se tiver outra anomalia congênita também, avaliar a questão da necessidade de cirurgia para correção do defeito. A psicoterapia, ela é muito importante, porque acaba como se criando um círculo vicioso. A mulher sente que vai sentir, ela acha que vai sentir aquela dor antes mesmo no início da relação sexual, acaba ficando tensa, piora as coisas. Então, realmente, a psicoterapia é fundamental.
E, em muitos casos, a fisioterapia pélvica também tem um papel muito importante. E agora, com relação ao vaginismo, né? Também se enquadra na questão de dor durante a relação sexual. Mas o vaginismo é um consenso, assim, de que ele não está relacionado a uma causa fisiológica. Ele estaria mais relacionado realmente a questões psicológicas da mulher. E aí seria a diferença para a dispareunia. Geralmente está associada a uma causa realmente fisiológica, uma patologia, enfim, essa seria a diferença, mas os conceitos realmente se fundem bastante. No vaginismo acontece bem como se fosse um círculo vicioso e ele precisa ser interrompido para o tratamento daquela mulher. Acaba que a mulher ela tem muito medo, ela fica muito ansiosa, muito nervosa com a questão da penetração e vai ficar tensa. E assim, né, vai ocorrer uma contração involuntária da musculatura externa da vagina, às vezes pode ocorrer uma contração de toda a musculatura da pelve, quando ocorre a tentativa de penetração. E dessa forma, às vezes, não se efetua a penetração, não se consegue realmente fazer a penetração, ou então a mulher sente muita dor. E assim, a longo prazo, esse quadro, né, ele pode levar a quadros de ansiedade, a mulher pode ficar com baixa autoestima, pode levar a quadros de depressão. E o diagnóstico ele é feito com base nos sintomas, né, na história, e pode ser realizado também um exame pélvico posterior, que é feito de uma forma bem suave. O ginecologista ele tenta introduzir os dedos na vagina e de forma bem suave mesmo, devagar, para sentir onde é que fica mais contraído, onde a mulher sente mais dor, para entender melhor a questão do vaginismo dela. Pode ser classificado o vaginismo como primário, secundário ou então terciário. O primário, ele surgiu desde a primeira relação sexual da mulher. O secundário, ele vai surgir após um período de relações normais. A mulher tinha uma vida sexual sem queixas, né? Pelo menos sem queixas relativas à questão da dor. E após um tempo acabou desenvolvendo essa condição. E o terciário, ele é mais conhecido como situacional. E ele pode ocorrer apenas em algumas posições sexuais ou então com determinados parceiros, não com todos. Então, ele realmente tem mais uma relação com a situação. As causas nelas são bastante complexas e realmente estão mais relacionadas a aspectos psicossociais. Tem muita relação com opressão advinda de religião, da própria educação que a pessoa recebeu em casa, de traumas, ou então uma falta de conhecimento mesmo do próprio corpo. E, nesse caso, o tratamento ele vai ser baseado numa técnica de dessensibilização sistemática. E aí pode-se combinar a fisioterapia do assoalho pélvico com o objetivo, né, de impedir aquele espasmo, aquela contratura da musculatura pélvica. Nessa fisioterapia, pode acontecer até de, com o tempo, a mulher adquirir algumas peças. São como pecinhas, objetos, que ela vai introduzindo na vagina do menor tamanho para o maior tamanho, quando ela vai criando essa resistência. E vai tentando também aumentar o tempo com que ela consegue ficar com aquela pecinha no interior da vagina. E são alguns tipos de exercícios que são propostos na fisioterapia pélvica. E também é imprescindível, é muito importante que a mulher que tem essa condição, ela seja acompanhada por um psicólogo, um psiquiatra, se for o caso, associada a qualquer outro tipo de intervenção, tanto médica como da fisioterapia. Realmente é muito importante esse apoio psicológico. Com relação ao desejo sexual hipoativo, né, ele obviamente vai provocar uma insatisfação feminina e pode acarretar na estabilização do relacionamento da mulher, né, caso ela esteja no relacionamento. E isso pode acabar desencadeando outros problemas de saúde, como depressão e ansiedade, tem um impacto realmente muito grande na qualidade de vida da mulher. Tem isolamento gradual, né, não é algo que ocorre do dia para a noite. As causas podem ser psíquicas ou fisiológicas, vão ter que ser investigadas para um tratamento mais adequado. E, obviamente, o tratamento ele é individualizado, né, de acordo com o motivo que está desencadeando essa disfunção. Nos casos em que a queixa da diminuição do desejo sexual, né, está associada a algumas manifestações clínicas da menopausa, né, do climatério, da menopausa, como sintomas vasomotores e síndrome urogenital, a terapia hormonal vai estar indicada. Na verdade, ela pode ser conversada, né, e obviamente ela tem muitos efeitos colaterais, mas muitas mulheres estão recorrendo ultimamente a ela para uma melhora da qualidade de vida. E a terapia estrogênica é um dos tipos de terapia hormonal que podem ser escolhidas, né?
quando a disfunção sexual ela aparece no período pério, ou então já pós-menopausa, a terapia estrogênica ela pode ser oferecida, né? Principalmente nos casos em que, além do desejo sexual hipoativo, a mulher também apresenta outros sintomas associados. E como eu já falei, tem as contraindicações absolutas. As principais, mulheres com câncer de mama não podem fazer uso da terapia estrogênica, com câncer de endométrio, que tem histórico de tromboembolismo agudo, que tem alguma doença hepática aguda ou então estado grave, um diabetes com lesão de órgão-alvo, uma porfiria, ou então que esteja um sangramento uterino, que até o presente momento não teve uma causa diagnosticada. Também pode ser feito o uso da tibolona, que é um esteroide sintético, que é derivado da norexisterona, e vai ter ações nos receptores tissulares do estrogênio, da progesterona e do androgênio. Também pode ser recomendada para os pacientes, né, que apresentam desejo sexual hipoativo na pós-menopausa, principalmente, e que estejam dentro da janela de oportunidade. Também teria as mesmas contraindicações do uso do estrogênio. E a terapia androgênica, na verdade, a terapia androgênica ela ainda não é autorizada para esse fim, para essa questão de utilização em mulheres na menopausa, que apresentam desejo sexual hipoativo. Então, quando utilizada para essa finalidade, seria como em off-label. Os médicos passam, mas ainda não é autorizado para isso. Teria outra indicação e é utilizada nesses casos. Mas realmente não tem autorização ainda da Anvisa, e também nos Estados Unidos não tem autorização para isso. Mas tem alguns estudos, né, que indicam que o uso prolongado da testosterona teria, sim, um efeito positivo na função sexual. Mas, após 3 meses do uso, né, da testosterona, precisa ser avaliado o tamanho do clitóris e também realizar uma dosagem de testosterona para se verificar se não está ocorrendo um uso em excesso, causando, assim, efeitos colaterais na mulher. Se os níveis estiverem muito altos, pode-se aumentar o espaçamento das aplicações ou então até mesmo suspender a testosterona. Pode ser utilizada, né, não uso nem a palavra recomendada, mas pode ser utilizada para mulheres com diagnóstico do DSH, na peri e na pós-menopausa, quando são afastadas todas as outras causas de desejo sexual hipoativo. E as contraindicações são as mesmas do uso do estrogênio e vão ter alguns efeitos colaterais, como a alopecia androgênica, que seria a queda de cabelo, surgimento de acne, hirsutismo, que é o aumento de pelos corporais, o aumento dos triglicerídeos e também pode acabar acarretando transtorno hepático. Uma queixa que até bastante recorrente nos consultórios de ginecologia de mulheres que iniciaram o uso de anticoncepcional hormonal, principalmente o anticoncepcional combinado da progesterona com o estrogênio, elas queixam-se da redução do desejo sexual após ter iniciado a pílula. Realmente existem estudos, né, que evidenciam que o desejo sexual espontâneo, a excitação sexual e o prazer, eles são menores realmente em mulheres que utilizam o anticoncepcional hormonal com relação a mulheres que não utilizam. E nesse caso, pode ser conversado com a médica se está realmente afetando muito a qualidade de vida da mulher e pode ser trocado o método por outro hormonal, como o DIU de cobre, ou então por algum hormonal que não tenha o estrogênio, como o progestagênio oral, né, a pílula de progestagênio isolado, ou então o DIU com levonorgestrel, né, o DIU só com progesterona. Também pode ser feito um tratamento não hormonal. E existem alguns estudos, né, que mostram o uso até potencial de medicamentos do sistema nervoso central para tratar o desejo sexual hipoativo, que estariam relacionados, né, ao papel de alguns neurotransmissores na ativação ou na desativação de áreas cerebrais que vão afetar a resposta sexual. E aí alguns medicamentos seriam a flibanserina, bupropiona, trazodona e buspirona. Alguns são até utilizados como medicamentos para depressão e ansiedade. As técnicas de abordagem psíquica do desejo sexual hipoativo. Porque, como eu já falei, além da questão da procura do ginecologista de um tratamento voltado mais para a parte fisiológica, é bastante importante um acompanhamento psicológico da paciente. E não explicando muito sobre isso, mas algumas abordagens psicológicas que os estudos comprovaram serem mais promissoras para tratar o DSH seriam algumas que incorporassem elementos da terapia sexual, da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e algumas intervenções baseadas na atenção plena à paciente.
Já a outra disfunção sexual seria o distúrbio da excitação sexual. Primeiro, fazendo uma diferenciação entre a excitação mental, ou então subjetiva, e a excitação genital ou objetiva. E nesse caso, elas podem ou não estar relacionadas no distúrbio. A excitação mental seria como se fosse realmente a sensação de prazer da mulher. Ela sente que aquilo ali é prazeroso, ela acha aquilo prazeroso realmente mentalmente. Mas a objetiva seriam as manifestações que o corpo dá quando a mulher está excitada. E a lubrificação seria a mais significativa, a mais conhecida, a mais notável. Eu acho que eu já expliquei, né, com relação à subjetiva e à objetiva. E, no caso, podem estar realmente combinadas no distúrbio. Pode ser que ela esteja com uma alteração em ambas, na subjetiva e na objetiva, ou então podem se manifestar isoladamente. E aí, obviamente, definir qual o tipo, né, que está bloqueado e os fatores que podem ter levado a mulher a desenvolver essa disfunção de excitação sexual são muito importantes para desenvolver um plano de tratamento eficiente. Esse distúrbio da excitação, ele pode estar associado, mais uma vez, à questão do ressecamento vaginal, porque, como já falei, a lubrificação ela está muito relacionada com a questão da excitação. E nesses casos, a terapia hormonal tópica, novamente, teria menos efeitos sistêmicos, menos efeitos colaterais sistêmicos, pode resolver a queixa da mulher. Pode ser feita a terapia estrogênica local, pode ser utilizado creme de estrogênio conjugado, o creme de estradiol, creme de estriol e promestrieno creme vaginal, ou então promestrieno cápsula vaginal. O uso é local, intravaginal, contínuo, pode ser realizado à noite, durante 2 a 3 semanas, e em seguida 2 a 3 vezes por semana para manutenção, né, dessa lubrificação. Apesar de ter menos efeitos sistêmicos do que a terapia oral, né, também tem algumas contraindicações, como mulheres na pós-menopausa que apresentam um sangramento uterino sem uma causa aparente. E o uso, ele é bastante controverso, mesmo sendo local, mesmo não sendo uma ingestão de um comprimido, não sendo algo mais sistêmico, nos casos de neoplasia estrogênio dependente, como seria o caso de alguns cânceres de mama. Então, realmente, algumas pessoas indicam, mas outras não. Isso ainda é uma questão. Pode ser utilizado, mais uma vez, a testosterona, né? O uso do creme de testosterona também é administrado na via vaginal, só ou então em combinação com o creme de estrogênio vaginal. Isso demonstrou uma melhora, sim, da função sexual. Podem ser utilizados também inibidores da fosfodiesterase 5, como a sildenafila, pode ser recomendado para mulheres na pré-menopausa, que tem algumas condições médicas, como diabetes tipo 1, lesão medular, esclerose múltipla, distúrbio de excitação sexual relacionado ao uso dos ISRS, que seriam antidepressivos. E os tratamentos, mais uma vez, focando bastante nisso, devem estar associados à psicoterapia, que tem um papel fundamental no tratamento de qualquer tipo de disfunção sexual. Outro tipo de distúrbio de excitação sexual, mas nesse caso está para outro lado, seria o transtorno da excitação genital persistente. É uma patologia grave, né, mas é uma prevalência desconhecida, não é muito estudada, é uma etiologia indeterminada, não tem uma fisiopatologia esclarecida, e seria caracterizada por sentimentos excessivos e incessantes de excitação genital, na ausência de um desejo sexual. Né? Ela não sente o desejo, mas mais na área genital ela se sente constantemente excitada. Como tem dados mínimos, né, o tratamento acaba sendo muito difícil, tem evidências bastante limitadas. Algumas tentativas farmacológicas foram utilizadas em alguns estudos, são sugeridas, como o uso de duloxetina, pregabalina ou vareniciclina, e algumas opções também descritas, mas, como eu já falei, não tem uma base muito estudada, seria até a terapia eletroconvulsiva e a psicoterapia, mais uma vez. A disfunção do orgasmo, né? O transtorno do orgasmo, ele seria a falta ou então o atraso do orgasmo, que é o clímax sexual, o clímax da relação sexual. Mesmo que a estimulação sexual seja suficiente e que a mulher esteja excitada, tanto mental e emocionalmente. O ato sexual, sem atingir o orgasmo, ele pode sim causar frustração na mulher, resultar no ressentimento, e ela pode acabar criando uma aversão a qualquer coisa sexual. Isso vai acabar
criando um ciclo vicioso. As causas, né, podem ser diversas, como o ato sexual que termina antes que a mulher esteja suficientemente excitada, né, como quando o homem ejacula rápido demais, pode ter uma ejaculação precoce, pode ocorrer essa disfunção na mulher. Se as preliminares forem insuficientes, se ela e o parceiro ou a parceira não têm uma boa comunicação sobre o sexo, problemas de relacionamento, uma ansiedade sobre o desempenho sexual, algumas doenças psiquiátricas, né, principalmente a depressão, está relacionada. A depressão, na verdade, está relacionada com vários tipos de disfunções sexuais e também com a disfunção do orgasmo. O primeiro passo do tratamento da questão da anorgasmia, né, que seria a ausência do orgasmo, é um esclarecimento da paciente, ou então do casal, né, sobre o que seria realmente o orgasmo, porque às vezes as mulheres elas não têm uma expectativa realista sobre isso, elas acabam criando expectativas muito altas sobre o que seria o clímax sexual. E, assim, né, trabalhar a questão da dificuldade. É importante também informar sobre a questão do estímulo do clitóris, né? Esclarecer que o orgasmo ele pode acontecer com o movimento do pênis dentro da vagina ou com o estímulo direto do clitóris. Pode ocorrer em ambos os casos. Em algumas mulheres pode ocorrer só em apenas um dos casos. E isso é normal. Algumas mulheres não sentem, não atingem o orgasmo pela penetração. Isso é normal, tem que esclarecer que isso é uma coisa que pode acontecer. E avaliar também se essa anorgasmia não está sendo relacionada com o uso de algum medicamento, como antidepressivo, ou então pelo uso de drogas, se há presença de alguma comorbidade, como doenças vasculares, doenças neuropáticas, doenças hematológicas, enfim, se está relacionada a alguma patologia. O tratamento mais efetivo da disfunção do orgasmo é a terapia sexual, utilizando a técnica da masturbação dirigida ou dessensibilização masturbatória, bem como a entrega durante a relação sexual, e aí, nesse caso, precisa orientar a mulher sobre a questão da anorgasmia, se está relacionada com alguma inibição, uma dificuldade da mulher de participar da relação sexual, então se ela tem alguma dificuldade de entrega para a parceria. E a masturbação dirigida, também conhecida como o treinamento de masturbação, seria uma série de exercícios, né? A mulher vai explorando o próprio corpo e vai ajudar a mulher a se tornar mais familiarizada e confortável com seus órgãos genitais e também com outras áreas do corpo e sabendo o que excita ela, o que é bom para ela durante a relação sexual. Então, assim, já resumindo, né, porque eu acho que eu falei muita coisa, mas o tratamento das disfunções sexuais femininas, ele vai consistir principalmente na educação e na terapia sexual, com base na terapia comportamental cognitiva comportamental, perdão. Pode ser individual, ou então do casal, e pode ser associado ou não a medicações, né, se tiver uma causa fisiológica. As abordagens psicológicas mais promissoras para tratar as disfunções sexuais, para tratar o desejo sexual hipoativo, vão incorporar elementos da terapia sexual, da terapia cognitivo comportamental e intervenções baseadas na atenção. O uso da tibolona e da testosterona pode melhorar a função sexual em mulheres após a menopausa, com o distúrbio do desejo sexual hipoativo e também com o distúrbio da excitação. O estrogênio local, ele pode melhorar a dispareunia, né, a dor durante a relação sexual, associada à atrofia vulvovaginal, em mulheres também após a menopausa. As intervenções que vão melhorar as habilidades, né, principalmente a questão da masturbação dirigida e o foco sensório, são tratamentos mais efetivos com relação à disfunção do orgasmo. E o tratamento da vulvodynia, ele é multidisciplinar e envolve medicamentos, fisioterapia, psicologia e, em alguns casos, né, até como eu já falei, questão dos abscessos ou então de alguma anomalia congênita, pode ser necessária uma intervenção cirúrgica. Mas sempre focar na importância do tratamento multidisciplinar, da associação, além do médico ginecologista, também do fisioterapeuta, do psicólogo, do psiquiatra, isso é muito importante. E o tratamento do vaginismo, ele é baseado na técnica de dessensibilização sistemática, né? E é bem importante a questão da fisioterapia do assoalho pélvico, assim, essencialmente nessa disfunção sexual. E acho que é isso que eu tinha para deixar. Eu peguei o Manual da Febrasgo sobre isso e também um artigo da Cielo, mas o Manual da Febrasgo estava bem completo, era bem bacana sobre o assunto. Posso depois mandar para vocês. E obrigada, gente.